Boa noite, seja bem-vindo a mais um encontro nosso do 7 a 7. Hoje nós gostaríamos de refletir juntos sobre uma dupla natureza da igreja. A Igreja Presbiteriana do Brasil como tendo uma face nacional e uma face internacional. Por que digo isso? Bem, a Igreja Presbiteriana do Brasil nasce como fruto do trabalho missionário de um missionário norte-americano chamado Ashbel Green Simonton. Ele experimenta em meados do século XIX um grande despertamento vocacional, espiritual, que foi experimentado pelos Estados Unidos da América e também alguns países europeus. Aquela época, o seminário de Princeton, em Nova Jersey, experimentou um grande despertamento. A excelente formação teológica e acadêmica daqueles jovens aqueceu o coração deles por pregações inflamadas do reverendo Charles Hodge, falando sobre a importância da expansão missionária da igreja pelo mundo afora. E pelo mundo afora saíram missionários. Simonton veio ao Brasil, mas aquela mesma geração mandou missionários para a Coreia do Sul, que acabou se tornando fortemente presbiteriana, é a maior expressão denominacional na Coreia do Sul, com quase a metade da população se tornando cristã, a maioria deles são presbiterianos. Chegaram missionários na ilha de Formosa, que hoje é Taiwan, no Oriente Médio. A igreja presbiteriana surgiu no Egito, na região sírio-libanesa, na Síria e no Líbano, onde eu tive a oportunidade de conhecer como no meu período missionário, e outras partes do mundo. Resultado, aquela igreja que estava presente nos Estados Unidos da América entendeu que além das fronteiras do seu próprio país, eles deveriam levar o evangelho e não medir esforços para levar o conhecimento bíblico e a palavra do Senhor e plantar igrejas pelo mundo afora, e assim o fizeram. Enquanto o próprio trabalho no país avançava, missionários foram espalhados pelo mundo afora, e alguns chegaram aqui no Brasil e trouxeram a palavra de Deus, a mensagem cristã na perspectiva bíblico-reformada, plantando a Igreja Presbiteriana do Brasil. A primeira igreja veio a ser organizada em 1862, mas desde 1859 nós temos uma presença contínua da Igreja Cristã Reformada aqui no Brasil. Houve algumas outras incursões anteriores, mas que acabaram sendo neutralizadas na época ainda do Império. Não apenas os franceses, no século XVI, enviados pelo próprio João Calvino, alguns pastores e missionários aqui para aquela pequena colônia francesa no Rio de Janeiro, o que hoje é a ilha de Villers-Gagnon, e depois a ocupação holandesa no Nordeste brasileiro, quando foi instituído também igrejas e até presbitérios, e liderança nativa indígena foi alcançada também. Bem, fora essa experiência, nós temos esta experiência recente desde Simonton para cá, que marcou a igreja fortemente com um grande desafio da evangelização nacional. Eu penso que uma das características da nossa igreja, que é ser uma igreja fortemente nacional, é um efeito colateral da reforma protestante, que buscou trazer o cristianismo numa confessionalidade e uma identificação muito grande com o seu próprio país. Os limites geopolíticos têm definido a extensão das denominações cristãs, com algumas poucas exceções, como eu dei um exemplo aqui do Sínodo Evangélico Unido, que é a Igreja Presbiteriana Sírio-Libanesa. Há um presbitério no Líbano e um presbitério na Síria, mas são uma mesma denominação. A vantagem de ser uma igreja transnacional, ou cujos limites ultrapassam, é que isso facilita um pouco mais a consciência de missão e a consciência de universalidade. Caso contrário, nós somos tentados a ficar olhando muito exclusivamente para a nossa nação. E o Brasil não é difícil, porque nós temos uma dimensão continental e sempre houve uma tremenda necessidade de evangelização em nosso país. Eu gostaria de mostrar para vocês como a igreja tem essa dupla vocação desde o início. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos de 1 a 3, nós lemos que, havendo na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca, e Saulo, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Resultado é que aquela igreja de Antioquia, que fora estruturada e organizada por Barnabé e Saulo, tiram e enviam ao campo missionário para plantar igrejas e pregar o evangelho a outros povos que ainda não têm, exatamente aqueles que foram tão importantes no pastoreio e no cuidado da igreja local. Isso mostra uma maturidade espiritual e uma consciência missionária que a igreja apostólica tinha como fruto da própria palavra de Cristo, que disse: sereis minhas testemunhas tanto
tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Não primeiro aqui, depois ali, só depois a gente pensa acolá. Mas nós somos chamados para dar testemunho de Cristo em todas as frentes o tempo todo. Esse trabalho missionário faz parte da Igreja Presbiteriana do Brasil, sendo dirigidas nacionalmente pela Junta de Missões Nacionais e transculturalmente para pensar em outras culturas, línguas e povos pela Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, com a qual eu trabalhei um certo tempo. E pretendo voltar a trabalhar. Estou em oração e aguardando essas definições. Nós vemos que em Atos capítulo 16 nos mostra que a dinâmica missionária de plantação de igreja, de espalhar o evangelho, é um pouco mais diversificada, desafiadora nesse sentido e complexa do que a implantação no hemisfério onde nós estamos, na circunstância, país, língua onde nós estamos. Nós lemos que Paulo, tendo percorrido a região Frígio-Gálata, 16:6, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, afrontando Mísia, tiveram de ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado a Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar ali o Evangelho. Resultado é que o Evangelho entra pela primeira vez no continente europeu. Pela provisão de Deus, de alguma maneira que nós não sabemos como, Deus impede o apóstolo Paulo de ir para a Ásia e lhe desperta de uma forma sobrenatural, o apóstolo que era, época apostólica aqui, para ir para a região de Filipos. E assim o evangelho ultrapassa o estreito de Bósforo, sai da Ásia e entra na Europa, e a Europa vinha se tornar depois o primeiro continente cristianizado. Isso significa dizer que o trabalho missionário é um trabalho de esforço, do desejo de semear a palavra de Deus e ver igrejas plantadas e nascidas em todo o mundo conhecido, mas respeita os caminhos da providência, o tempo, o modo e os caminhos que Deus coloca. É preciso ter essa sensibilidade. Isso vai ocorrer também em outras partes. Nós vemos quando entra lá em Corinto e vai pregar o evangelho lá em Corinto, encontra alguma dificuldade naquela cidade. A Bíblia diz que teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe falou: não temas, pelo contrário, fale e não te cales, porque eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses ensinando a palavra de Deus entre eles. E escrevendo aos Colossenses, nós vemos que a igreja não apenas nasceu como uma igreja fruto de trabalho missionário, que nem mesmo foi o apóstolo Paulo, mas era uma igreja que estava se dedicando ao trabalho missionário também. A Bíblia diz: damos sempre graças a Deus, em Colossenses capítulo 1, versículos 3 adiante, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada em vós, nos céus, da qual ouvistes a palavra de Deus da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, sendo instruído por Epáfras. Irmãos, o que é que nós percebemos aqui? O trabalho missionário é um imperativo bíblico. Agora, os campos são diferentes. Paulo encontrou tanta dificuldade em Corinto que estava a ponto de desistir. Já o texto diz que Epáfras pregou o evangelho lá em Colossos e houve uma grande produção de frutos. Nós precisamos entender que nem toda terra vai produzir com a mesma intensidade e velocidade da terra com a qual nós estamos acostumados, e graças a Deus que no Brasil tem havido uma certa prosperidade. Mas nós temos que entender que é da responsabilidade da igreja semear esta palavra pelo mundo afora. Que Deus nos ajude no bom cumprimento da sua palavra, desde aqui do Brasil até os confins da terra. Oremos ao Senhor. Deus bendito, nós te rendemos graças pela tua palavra e te pedimos que, assim como nós recebemos o evangelho, recebemos força missionária, sejamos nós mesmos fortemente engajados na tarefa missionária, no Brasil e fora do Brasil, entre o povo brasileiro e entre povos de outras línguas e culturas, dentro do Brasil e fora do Brasil também. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe e aguarde você amanhã.